que elas identificam, ainda as consideram como um fato natural à sua existência física. Em consequência, depois de adultas, terminam por relacionar os fenômenos medianímicos que viveram espontaneamente na infância, ligando-os então aos postulados doutrinários do espiritismo, mas sem considerá-los indesejáveis ou frutos de distúrbio mental. Aliás, o intercâmbio mediúnico é serviço de grave responsabilidade espiritual e, sem dúvida, de pouco sucesso, quando entrega ao menino ou à menina, que ainda vivem sonhos românticos e impulsos festivos, sem os compromissos próprios dos adultos. Evidentemente não se recomenda entregar a direção de fatigante indústria ao menino impulsivo, ou o comando da cozinha de um pensionato, à menina que ainda se preocupa com as bonecas. Capítulo 8. Considerações sobre as sessões mediúnicas no lar. Pergunta: que nos dizeis dos trabalhos mediúnicos que são realizados exclusivamente nos lares, em vez de o serem nos centros e nas instituições espíritas? Há algum inconveniente ou prejuízo nisso? Ramatiz: o que realmente atrai os bons espíritos é a conduta moral e a harmonia psíquica das criaturas, e não os recintos onde sejam realizadas as sessões mediúnicas. Mas não é muito conveniente efetuar esses trabalhos mediúnicos no ambiente doméstico, salvo as reuniões de estudos evangélicos ou doutrinárias espíritas, em intercâmbio com os espíritos benfeitores e esclarecidos. As vibrações da oração e o assunto sublime do Evangelho de Jesus são balsâmicos e confortadores, podendo beneficiar os próprios desencarnados aflitos e perturbadores, que ali compareçam sob o controle das entidades superiores. Os trabalhos mediúnicos liderados pelos temas evangélicos, no recinto doméstico, são do gosto dos espíritos bons, que tudo fazem para manter a harmonia e o entendimento cristão entre os seus moradores. Os próprios miasmas psíquicos que se enquistam durante o dia no ambiente do lar, atraídos pelos desentendimentos comuns da família, desintegram-se sob o impacto vigoroso da prece e da força crística que se evola do culto aos ensinamentos do Cristo Jesus. Mesmo que se dê muito valor ao fenômeno mediúnico, que impressiona, deslumbra ou convence, mas nem sempre converte, a reunião no lar não pode prescindir da oração e da leitura do Evangelho do Mestre, em cujos clarões alimentam-se os postulados do Espiritismo. Ninguém ainda doutrinou o homem de modo tão fácil e compreensivo quanto Jesus, cujos ensinamentos, da mais alta filosofia espiritual, exerceram os seus efeitos terapêuticos até nos corações empedernidos. As sessões espíritas, no recinto doméstico, desde que se orientem pela palavra do sublime amigo, transformam-se em extraordinários recursos de doutrinação espiritual para os infelizes espíritos perturbadores, embora eles sejam dispensados de falar diretamente pelos médiuns. Pergunta: porventura sessões mediúnicas de doutrinação e esclarecimentos de sofredores, realizadas nos lares, produzem efeitos tão positivos como os que se obtêm nos centros espíritas? Ramatiz: os trabalhos mediúnicos no seio da família beneficiam grandemente os próprios parentes desencarnados, que porventura ainda se encontrem em dificuldades no além e precisem ser assistidos no próprio ambiente onde viveram fisicamente. Mas nem sempre é conveniente promover no lar o desenvolvimento de médiuns, o tratamento de obsessores e o intercâmbio com as falanges perturbadas ou vingativas. As crianças, principalmente, são as mais sensíveis aos fluidos mórbidos, deletérios ou agressivos que os espíritos sofredores e perturbados disseminam no ambiente doméstico depois do intercâmbio mediúnico. Elas ficam desassossegadas, impertinentes e temerosas, pois o seu perispírito, ainda bastante deslocado do corpo físico, sofre com mais violência os impactos mórbidos do mundo astral. É evidente que a criança também possui o seu protetor espiritual atuando do lado de cá e que a protege desde o seu despertar até proporcionar-lhe o sono tranquilo. Mas, contudo, não é sensato sobrecarregar o trabalho e a vigilância dos guias pela atração imprudente de fluidos repulsivos ou doentes dos espíritos perturbados. Os chamados quebrantos, torpores musculares e prostrações hepáticas, muito comuns na criança em sua primeira infância, nem sempre são frutos dos fluidos nocivos dos encarnados. Não raro,
Trata-se da absorvência do fluido ruim que ainda flutua no ambiente doméstico depois da sessão agitada e mórbida, na qual se comunicaram almas sofredoras, desatinadas ou rebeldes. Malgrado o esforço e a abnegação dos guias para dissolverem em tempo os coágulos fluídicos, que, às vezes, permanecem à altura do cérebro, da região cardíaca ou hepatointestinal dos pequeninos seres, o seu padrão vibratório mais sutil os impede de exercerem uma ação direta mais eficiente. Então recorrem à intuição, aconselhando os encarnados a se socorrerem de passes ou benzimentos corta-fluidos, com os entendidos e principalmente com as vovozinhas ainda peritas em desmanchar o quebranto ou mal-olhado. Depois da sessão mediúnica de doutrinações de espíritos sofredores ou rebeldes, os seus fluidos mórbidos pairam estagnados no ar e ali ficam por algum tempo até serem dissolvidos pela frequência espiritual superior da família, ou então expulsos pelos técnicos do lado de cá. Desde que é preciso higienizar o ambiente onde os espíritos de natureza superior farão depois seu intercâmbio mediúnico, a fim de evitar-se a saturação fluídica nociva. É evidente que depois dos trabalhos no lar angustiosos, violentos ou agressivos, de entidades das sombras, ainda se torna mais urgente limpá-lo dos fluidos e miasmas que podem enfermar os seus moradores. Pergunta: como se pode processar no ambiente doméstico essa estagnação fluídica e nociva, após as sessões mediúnicas atormentadas? Ramatiz: assim como o amor, a ternura, a humildade ou a pureza emitem ondas e fluidos que balsamizam, aliviam e curam, também o ódio, a revolta, o sofrimento e o desespero lançam dardos que mortificam e abatem aqueles que ainda são vulneráveis em suas defesas magnéticas. Eis porque, depois dos trabalhos evangélicos no lar, onde os pensamentos se produzem sob o conforto espiritual da fé inspirada pelo sentimento amoroso do Cristo, o ambiente doméstico permanece saturado de emanações balsâmicas, que alentam os bons propósitos e sugerem os assuntos sublimes entre os seus componentes. No entanto, após as comunicações torturadas, de espíritos sofredores ou revoltados, pairam no ambiente os resíduos fluídicos das explosões deletérias e mórbidas, que fluem no transcurso do intercâmbio mediúnico com os espíritos angustiados ou violentos. Não vos deve ser desconhecida a impressão agradável que certas vezes vos atinge ao penetrardes numa residência modesta ou rica, ao sentirdes no ambiente a vibração suave de paz ou de otimismo que paira no ar. Doutra feita, ingressando em vivenda nobre e suntuosa, ornamentada com móveis luxuosos, decorações deslumbrantes e finos tapetes, eis que um fluido pesado e estranho se reflete, de modo opressivo, no vosso espírito. No primeiro caso, tendes o lar tranquilo e afetuoso, onde a família, afeita aos ensinamentos do Cristo Jesus, intercambia sentimentos cristãos e vive em harmonia fraterna. No segundo, as contendas violentas, as amarguras, a revolta e o ódio entre os seus componentes geram os resíduos e os miasmas detestáveis que flutuam na atmosfera doméstica e causam mal-estar nos visitantes. No lar onde a família não se harmoniza espiritualmente, é mais desaconselhada ainda a sessão mediúnica de espíritos sofredores, porque é mais difícil dissolver-se o lençol de fluidos mórbidos ou agressivos disperso no ambiente. Não é conveniente atrair de certas entidades malfeitoras, vingativas e capciosas, para serem doutrinadas no seio do vosso lar, como não ireis convocar os malandros da rua para discutirdes os seus problemas censuráveis à mesa de vossas refeições. Pergunta: supomos, então, que os trabalhos mediúnicos de doutrinações de espíritos perturbadores devem ser feitos exclusivamente nos centros espíritas. Não é assim. Ramatiz: repetimos que o trabalho mediúnico de sofredores, no lar, não é aconselhável, porque a maior parte das famílias o realiza sem ainda possuir o equilíbrio evangélico e a segurança espiritual, que eleve depois a frequência vibratória capaz de dissolver os fluidos mórbidos ou odiosos, os quais transformam-se em estímulos para maior desentendimento doméstico. Se Francisco de Assis fizesse sessões espíritas no seu lar, é óbvio que as nossas advertências não se refeririam a ele. Allan Kardec também realizou inúmeras reuniões mediúnicas em sua residência,
sem que sofresse qualquer influência menos digna ou modificasse o seu temperamento e caráter equilibrado à luz dos conceitos evangélicos. A conduta, o sentimento e a lisura das ações de Kardec impunham respeito e temor aos próprios gênios das trevas, e esta defensiva moral é bastante discutível na maioria dos agrupamentos familiares terrenos. Não resta dúvida de que na casa do obsediado ou do médium em perturbação, tal advertência é inócua, uma vez que ali já existem o desequilíbrio e o transtorno pela presença contínua de almas infelizes ou vingativas. Reconhecemos a existência de certos trabalhos domésticos nos quais se consegue até a conversão de espíritos terrivelmente enfermos, mas os seus membros já fazem jus à assistência contínua e poderosa do alto, que os imuniza contra as investidas do astral inferior e a toxicidade dos fluidos enfermiços. Pergunta: e que dizeis dos trabalhos mediúnicos realizados no lar onde a receita, o passe, a água fluidificada e o conselho são recursos convocados facilmente, mas para atender com exclusividade a toda a parentela? Matiz: é sempre louvável que a família se reúna para o intercâmbio mediúnico, no seio do lar, em vez de viciar-se a jogatina doméstica, regada a rum, gin, vodka ou uísque fornecidos pelo barzinho de casa. No entanto, os médiuns já desenvolvidos e com serviços determinados pelo alto não devem estilar-se em compromissos egoístas e exclusivos à família ou parentela interesseira, e que os explora à semelhança de um rico veio de ouro. Alguns médiuns imprudentes são prestimosos, solícitos e acudem prazenteiramente a participar das sessões na casa do famoso acadêmico, do político prestigioso ou do militar graduado, exaurindo-se em esforços para provar-lhes a sobrevivência da alma, a que eles opõem malicioso ceticismo. Lastimavelmente, deixam-se dominar por um complexo messiânico de provar a imortalidade do espírito aos amantes do mundo de César indiferentes ao reino de Cristo, negligenciando, porém, seu concurso às tarefas de esclarecimento espiritual de irmãos mais modestos. Os mais afoitos enfrentam noites chuvosas e frígidas para atender às indagações particulares e capciosas dos ricos curiosos, mas em noites enluaradas desculpam-se de visitar o tugúrio do operário pobre ou a choupana da velhinha analfabeta. O médium que realmente se devota aos objetivos fundamentais da doutrina espírita não deve distinguir, no socorro espiritual, o soldado ou o general, o pobre ou rico, o analfabeto ou sábio, a prostituta ou a dama, o delinquente ou o bom cidadão. E quando se entrega, incondicionalmente, às indagações excessivas por parte dos ricos de intelecto ou fartos de sensações, não demora a transformar-se numa espécie de caixinha de perguntas indiscretas daqueles que se interessam somente por assuntos ou problemas de ordem material. Realmente, o trabalho mediúnico no lar pode transformar-se em uma etapa de progresso espiritual da própria família, assim como recurso doutrinário mais eficiente para os parentes desencarnados. Mas o serviço com Cristo requer do médium a sua ação proveitosa no mundo profano, cooperando com o medicamento, o passe, a água fluidificada e o conforto espiritual em favor das criaturas que realmente procuram a paz espiritual e o conhecimento de si mesmas. Pergunta: conhecemos alguns trabalhos mediúnicos realizados exclusivamente no lar, em que vários dos seus familiares desencarnados reajustaram-se e livraram-se de suas perturbações no além, graças à doutrinação que lhes foi proporcionada pelos seus parentes ainda encarnados. Que dizeis? Matiz: todo trabalho mediúnico de intuito benfeitor é serviço louvável e cooperação às tarefas dos guias espirituais, os quais vivem onerados pelo imenso serviço de socorro aos espíritos perturbados no mundo astral. Mas é preciso que os componentes das sessões mediúnicas domésticas, que tanto podem esclarecer os parentes desencarnados como outros espíritos em perturbação, não prescindam do estudo e do contacto com os irmãos mais experimentados a fim de conseguirem resultados mais seguros e proveitosos. Os grupos familiares que se acomodam ingenuamente aos ensinamentos habituais e se entregam com displicência à orientação exclusiva do guia da casa ou do médium principal da família, indiferentes ao conhecimento e à experimentação progressiva da doutrina espírita, terminam por estagnar-se no intercâmbio mediúnico anímico e improdutivo.
A inexperiência doutrinária e a falta do mínimo conhecimento da psicologia humana quase sempre terminam por escravizar os membros da seção doméstica. A influência absoluta do animismo incontrolável do médium principal. Então a fantasia otimista substitui a veracidade espiritual das comunicações, especialmente quando se referem aos parentes desencarnados. Pergunta: podereis exemplificar-nos melhor essa situação? Matiz: é de senso comum que a família terrena, além de fortemente sentimentalista, ainda é apegada aos preconceitos e às tradições ancestrais. O ladrão de cavalos, que faz parte da família do nosso vizinho antipático, é sempre um ladrão de cavalos. Porém, quando ele é nosso parente, alegamos que se trata de um aventureiro, um boêmio, cuja vileza e desonestidade causam até humorismo. Em consequência desse orgulho de raça, o parente desencarnado, ou seja, a prata da casa, malgrado esteja enfrentando sérias dificuldades espirituais no além-túmulo, geralmente baixa na seção espírita da família alegando saudade ou algum incômodo de breve duração, mas sempre com alguma luz que já mereceu no espaço. Os seus defeitos, a sua avareza ou egoísmo censuráveis, que manifestou na vida carnal, desaparecem miraculosamente. E então, acontece o seguinte: aqui, o esposo desencarnado, que foi administrador corrupto e homem sensual, perseguidor de donzelas, baixa pela esposa médium, que no seu animismo sentimentalista o julga amparado pelos espíritos do alto, afirmando que em vida praticara inúmeros atos bons e fizera caridade ocultamente. Ali, o negociante impiedoso, egoísta e avaro, que só atendia ao conforto e à suntuosidade da família, mas retinha o pagamento do mísero operário ou penhorava os bens da viúva pobre, incorpora, manifestando virtudes ou sentimentos que não possui, acolá, o filho perdulário, viciado e indiferente à luta heróica dos progenitores terrenos, manifesta-se pela médium parente afirmando que a sua rebeldia filial resultava de maus espíritos que o perseguiam. A família espírita, mas de poucas letras e ignorante dos mais rudimentares princípios da psicologia, acredita, ingenuamente, que a morte do corpo é salutar banho miraculoso, capaz de modificar instantaneamente os espíritos faltosos e imperfeitos. Julga que as portas do céu entreabrem-se festivamente para os seus parentes, embora eles tenham sido pecadores empedernidos, pois há de descobrir-lhes as virtudes ocultas e ignoradas, aflorando depois da desencarnação. É muito difícil convencer os terrícolas de que eles são os únicos responsáveis pelos seus atos, cumprindo-lhes sofrer os efeitos bons ou maus após a morte. Não conhecemos, no além, qualquer processo de magia capaz de atear fulcros de luz no coração daqueles que ainda não souberam apurar o sentimento crístico no contato com o mundo material. Diz um provérbio hindu, que o pecado do vizinho é virtude em nossa casa, motivo pelo qual os médiuns participantes de trabalhos mediúnicos no seio do lar ainda se deixam dominar pelo falso sentimentalismo que minora sempre o passado pecaminoso do parente desencarnado. Não há dúvida de que, para a família, o resfriado do caçula é acontecimento bem mais importante e trágico do que a tuberculose que devora o filho alheio. Mas o certo é que o fenômeno corriqueiro da morte física não estabelece privilégios nem produz milagres extemporâneos, pois aqueles que atravessam a vida terrena cometendo estripulias condenáveis pelas leis espirituais, embora o otimismo dos encarnados depois lhes atribua virtudes ignoradas, hão de permanecer perturbados no além e destilando os venenos psíquicos que tenham movimentado contra si mesmos. Malgrado nas sessões mediúnicas familiares os médiuns descubram louvores e dons espirituais desconhecidos nos seus parentes desencarnados, estes não se excimem de colher os frutos podres das sementes daninhas que tenham semeado na existência física. E nada é mais constrangedor e desairoso para os espíritos desencarnados, do que ouvirem louvores e serem agraciados com atributos santificados, quando ainda sentem na alma o fel amargo uso de suas próprias vilezas morais e mazelas espirituais. Capítulo 9. Recursos energéticos dos guias, junto aos encarnados. Pergunta: quais são os recursos mais eficientes que os espíritos guias adotam para desviar os seus protegidos dos vícios,
das paixões e dos prejuízos espirituais. Ramatiz, os guias, às vezes, também se servem dos próprios espíritos inferiores, permitindo que eles perturbem seus pupilos encarnados, no sentido de afastá-los, com urgência, de caprichos ou atividades prejudiciais à sua integridade espiritual. Em tais casos, eles agem com severidade, sem o sentimentalismo comum dos pais terrenos ante os filhos indisciplinados, entregues a hábitos que lhes são bastante nocivos. São recursos drásticos, mas sensatos e prudentes, com o intuito salutar de impedir os seus protegidos de participarem da aventura pecaminosa, transações desonestas ou paixões perniciosas. Então os mentores espirituais recorrem aos fluidos agressivos e por vezes enfermiços, dos espíritos sofredores ou primários, a fim de reter no leito de sofrimento as criaturas imprudentes, que não lhes ouvem as intuições benfeitoras. E quando se faz necessário providenciam até o acidente corretivo como recurso de urgência para interromper as atividades nocivas e evitar que os seus tutelados vão adiante em quaisquer objetivos nocivos a terceiros e a si próprios. Embora essas providências drásticas dos guias vos pareçam um tanto violentas e impiedosas, o seu objetivo ou finalidade é obrigar as criaturas imprudentes a afastarem-se dos meandros do mal, evitando-lhes maiores prejuízos ao espírito já comprometido no passado. Pergunta: poderias elucidar-nos melhor quanto aos efeitos proveitosos desses recursos drásticos utilizados pelos guias? Ramatiz: embora considereis algo censurável a mobilização de recursos violentos por parte dos espíritos benfeitores, no sentido de impedirem os seus protegidos de praticar atos comprometedores a si mesmos, eles compensam pela disciplina que impõem e se justificam pelos seus resultados benéficos. Porventura limpais as gorduras das vidraças com água destilada, ou o fazeis, com êxito, pelo ácido e sabão. Não é o ácido muriático o melhor produto químico para limpar as pedras encardidas e o nitrato de prata mais eficaz para cicatrizar as feridas virulentas? Assim, sob o mesmo princípio, lançam mão de meios enérgicos, enfraquecendo até a integridade física dos seus pupilos, quando eles são refratários a todas as sugestões para livrá-los dos vícios, das paixões destruidoras ou de empreitadas perigosas. Deste modo, precisam imobilizá-los através do sofrimento, no leito de dor, a fim de que desviem-se do pecado e não lhes aconteça coisa pior. Muitas criaturas frequentam os centros espíritas apenas para se livrarem do encosto de espíritos atrasados, que lhes tolhem a liberdade de ação e as impedem até de gozar os prazeres mais comuns. Elas se queixam de perseguições invisíveis de velhos adversários do passado, mas ignoram que, às vezes, se trata de uma providência salutar adotada pelos seus próprios guias, no sentido de preservá-las de maiores prejuízos. Os espíritos inferiores em serviço voluntário e sob o comando dos seus mentores, praticam os seus encostos aplicando fluidos opressivos ou incômodos, que funcionam à guisa de um freio moderador sobre os encarnados. Não se trata de qualquer processo obsessivo, mas apenas de uma interferência compulsória sobre os homens imprudentes, que tem como objetivo reduzir suas atividades nocivas. Subjugados pela carga dos fluidos entorpecentes dos espíritos inferiores, as criaturas deixam de comparecer à aventura extraconjugal censurável, faltam à jogatina viciosa e evitam os ambientes prostituídos onde domina o tóxico alcoólico. Elas sentem-se desanimadas, febris e buscam o leito de repouso, completamente dispostas ou impossibilitadas para acompanhar as libações dos companheiros. É óbvio que nem sempre o encosto é recurso providenciado pelos guias em favor dos seus tutelados, pois também pode ser fruto do processo obsessivo comandado pelos espíritos das sombras. Mas, em ambos os casos, os fluidos incômodos ou agressivos desaparecem na sua ação indesejável, assim que as vítimas acertam sua bússola espiritual a objetivos sadios e benfeitores. Também não importa o prestígio, a responsabilidade ou a cultura do homem do mundo, pois tanto enfermo entre lençóis confortáveis o rico e feliz, quanto o pobre, entre os trapos da cama tosca. Até os anjos podem usar de métodos ríspidos, mas de proveito espiritual,
Assim como os pais severos, ante o filho rebelde que não atende aos seus conselhos, resolvem adotar providências mais rigorosas e eficazes. Esses recursos drásticos e violentos, embora criticáveis em sua aparência, muitas vezes evitam que os encarnados ingressem na senda criminosa que poderia atirá-los no cárcere, impede-os da aventura que lhes macularia o nome benquisto, evita-lhes a união ilícita com a mulher prostituta ou afasta-os do negócio desonesto de agravo contra terceiros. O saneamento, portanto, não se refere propriamente ao corpo transitório mas, em particular, ao espírito eterno, isto é, ao cidadão sideral. Atinge o homem rico, formoso e culto, assim como a criatura ignorante e coberta de andrajos. Pergunta: cremos que por meio desses recursos drásticos mobilizados pelos guias, como a enfermidade ou acidente de sentido educativo, as criaturas visadas não melhoram, de modo algum, ante o socorro médico ou ante a interferência do médium? Não é assim. Ramatiz: realmente, nesse caso é bem mais importante e preferível permanecer doente o corpo físico, do que adoecer o espírito na prática de atividades condenáveis. O sofrimento físico pode findar-se com a desencarnação, enquanto a saúde arruinada do espírito pode exigir alguns séculos para sua recuperação benfeitora. Não importam a fama e o poder do médico, do curandeiro ou do médium no caso da doença disciplinadora, pois ela não cederá enquanto o espírito rebelde não modificar a sua conduta para o melhor. A doença manifesta-se teimosa e insolúvel, porque atende a um processo redentor determinado pelo alto, só regredindo depois que o enfermo de corpo também se decide por uma vida útil e dedicada aos princípios regeneradores da vida imortal. No entanto, desde que seja da vontade dos guias, a cura será fácil e até miraculosa, pois nesse caso o doente tanto recobra a saúde com um copo d'água fluidificada prescrita por qualquer médium incipiente, assim como recupera-se através do chá de erva receitado pelo caboclo curandeiro. É certo que o médium ou o curandeiro que logram esse êxito, depois podem se tornar famosos atraindo multidões inquietas e provocando verdadeiras romarias de enfermos e mutilados. O povo facilmente os considera dotados de poderes excepcionais e capazes de salvarem as criaturas mais estropiadas. No entanto, não lhes tarda a decepção, porque se o moribundo salva-se por uma decisão espiritual superior, obviamente ele se recuperaria mesmo sem a presença do médico ou do curandeiro. Às vezes, a enfermidade brusca e implacável lança os homens mais robustos e sadios no leito de dor, justamente, às vésperas deles prejudicarem o próximo pela aventura extraconjugal, pelo negócio ilícito ou pela empreitada política menos digna. Malgrado a sua inconformação e o seu abatimento moral, eles são obrigados a reconhecer a sua impotência ante o sofrimento redentor e a inutilidade da assistência médica. Em verdade, os valores definitivos do espírito eterno, e geralmente subestimados durante a saúde corporal, terminam por eclodir sob o guante da doença humilhante. Pergunta: porventura os guias só conseguem afastar os seus pupilos do crime, dos vícios ou das paixões perigosas, providenciando o encosto de espíritos atrasados? Ramatiz: advertimos, mais uma vez, que não pretendemos generalizar quanto aos métodos e providências espirituais disciplinadoras mais em uso pelos guias. Só quando falham todos os recursos pacíficos, eles então convocam certos espíritos amigos e obedientes, embora de graduação primária e de fluidos até mortificantes, para atuarem nos seus pupilos encarnados rebeldes, e reprimirem as suas atividades censuráveis. Infelizmente, ainda são raros os homens cuja conduta espiritual louvável lhes permite uma sintonia mais frequente com as faixas vibratórias espirituais da intuição pura. A instabilidade mental e emotiva, que ainda é muito comum entre as criaturas terrenas, isolam-nas das intuições salutares dos seus guias, motivo por que ainda fazem jus à disciplina corretiva e drástica capaz de estorvar-lhes os impulsos pecaminosos. Conforme reza a tradição religiosa, o homem é inspirado à direita pela voz do anjo, que então o aconselha a prática de virtudes mais sadias, e, à esquerda, recebe a sugestão capciosa do mal,
simbolizada na figura temível do diabo mitológico. Assim, de um lado, ele recebe o convite angélico para renunciar em definitivo às ilusões da carne e alçar-se às esferas resplandecentes. Do outro lado, o instinto animal ou Lúcifer exige-lhe a submissão completa ao mundo das paixões crepitantes e dos vícios sedutores, no sentido de impedir a fuga do espírito, que há tantos milênios ele domina. Trava-se desesperado combate entre a luz e a treva, entre o espírito e a carne, pois no mundo oculto do ser, a personalidade humana impõe as suas algemas tirânicas, enquanto o espírito tenta a sua libertação definitiva. Os santos e os gênios podem explicar-vos isso, pois eles sentiram-se perturbados, exauridos e desalentados quando, em sua luta titânica, tentaram a vitória do espírito sobre o desejo animal. Embora a alma forje a sua consciência de ser ou de existir no cosmo, pela disciplina e coação educativa da matéria, paradoxalmente ela só consegue a sua libertação definitiva, depois que foi escrava dos instintos. E quando ele já é sensível à voz silenciosa de sua origem divina, então, dispensa o corretivo drástico do alto alcançando sua felicidade só pelo convite angélico. Pergunta: considerando-se que a alma humana é originária da essência angélica de Deus, por que ela não reconhece instantaneamente a sua consciência divina ou a sua posição exata e distinta no seio do cosmo, uma vez que permanece indissolúvel e ligada ao Criador? Nota do médium: esta pergunta é de autoria exclusiva de Ramatiz, o que nos parece uma espécie de teste para ele auscultar a simpatia, o interesse e a reação dos leitores quanto a esse assunto algo complexo e iniciático, o qual é amplamente desenvolvido na obra O Evangelho à Luz do Cosmo. Nesta obra Ramatiz procura explicar-nos de modo minucioso, que o Evangelho de Jesus sintetiza, em suas leis morais, as próprias leis imutáveis que regem o equilíbrio e a dinâmica do cosmo na mais perfeita correlação espiritual. Diz-nos ele, no preâmbulo, que se confiamos até agora no que disse Jesus, chegou-nos a hora de indagarmos por que ele o disse. Ramatiz: durante a eclosão da luz crística que se manifesta na intimidade de toda a criatura, isto é, num processo endógeno ou de dentro para fora, o espírito do homem deve aperceber-se do mistério de sua origem divina, mas sem surpresas, sem violência e a coesão de conhecer-se a si mesmo. Ele deve reconhecer e compreender o processo que o torna um ser indivíduo, à parte, no cosmo, embora sem fundir-se com o todo criador, mas de modo gradativo e sem os hiatos desconhecidos. Seria um absurdo a consciência plena do homem ser-lhe revelada num passe de magia ou fruto de uma revelação integral e instantânea. Desde que o espírito pudesse reconhecer-se instantaneamente como uma consciência global ou completa, marcando a sua verdadeira posição e distinção no seio de Deus, sem passar por um processo ou aprendizado espiritual gradativo, então os mundos planetários que compõem as escolas educativas jamais teriam razão de existir. No entanto, as almas dos homens são entidades espirituais virgens e diferenciadas no seio da própria consciência cósmica, que depois desenvolvem a sua consciência física individual pelo acúmulo de fatos e das imagens vividas nas existências carnais ou nos intervalos de sua permanência no mundo astralino. A sua memória, no entanto, cresce e se amplia no infinito do tempo e do espaço, até consolidar-se num apercebimento consciente do ser indivíduo, que dali por diante sente-se uno e inconfundível no seio do próprio Criador. Pergunta: quer nos parecer que as religiões então funcionam como um incentivo para o apressamento angélico, ou seja, para o mais breve apercebimento da consciência humana? Não é assim. Nota do médium: pergunta exclusiva de Ramatiz, auscultando a impressão do leitor quanto a esse assunto bem desenvolvido em O Evangelho à Luz do Cosmo. Embora a pergunta anterior a esta pareça fugir do assunto da presente obra Elucidações do Além, ou do capítulo em foco, ambas são de profundo interesse de Ramatiz, quanto às reações emotivas ou intelectivas dos leitores. Ramatiz: o verdadeiro sentido do vocábulo religião do verbo latino religare, na acepção panorâmica da ideia, significa, na verdade, a religação da criatura ao seu Criador. Todo o esforço que o homem efetua no sentido de aproximar-se ou assemelhar-se com Deus,
é sempre um ato religioso porque o transforma e o eleva, isto é, o religa com seu autor. Religião não é somente a ideia de um culto ou dever sagrado para com a divindade, mas a mobilização dos recursos sublimes do próprio ser, para, então, gozar de maior intimidade com seu Criador. O espírito do homem encontra-se ligado eternamente com Deus, em cuja fonte ele se originou e se alimenta. No entanto, apesar dessa ligação íntima e indestrutível, que o toma miniatura portadora dos mesmos atributos da divindade, ele deve reunir-se ou religar-se com o Pai, ampliando e divinizando a sua consciência pelo entendimento completo da vida e pelo sentimento crístico incondicional. Religião, enfim, identifica um estado de espírito superior do homem, quando ele procura realmente maior aproximação com a verdadeira natureza de Deus. A criatura pode ser profundamente religiosa sem fazer parte de qualquer seita, credo ou igreja ortodoxa, pois é bem grande a diferença do estado de religiosidade que religa o homem ao seu Criador, pela sublimação espiritual, em vez de participar de doutrinas ou agrupamentos de homens ligados pelos mesmos gostos e simpatias. Muitos santos e gênios viveram exclusivamente para o bem da humanidade, e, no entanto, não participaram de nenhum movimento sectarista religioso. É tão forte e vibrante o sentimento de religiosidade no íntimo das criaturas, independente de qualquer compromisso doutrinário ou sectarista, que muitos pecadores transformaram-se e converteram-se ao bem ou religaram-se ao Criador, depois da leitura de um livro comovente, da intuição do seu anjo da guarda ou da ternura benfeitora do próximo. Na profundidade de suas almas vibrou a ansiedade de aproximação ao Pai, e não o medo do castigo ou o dever sagrado de adorar a divindade. Entediados ou desesperados por uma existência falaz e tola, eis que um gesto, um olhar ou um convite os modificou completamente. Pergunta: poderíeis dar-nos alguns exemplos dessas transformações de criaturas pecadoras convertendo-se subitamente ao bem? Ramatiz: Maria de Magdala despojou-se de suas joias e abandonou seu palácio principesco enternecida ante o primeiro olhar do sublime Jesus, e a Pedro bastou-lhe um singelo convite para seguir o Mestre. Vem comigo, Pedro, e serás um pescador de homens. Paulo de Tarso abateu o seu orgulho destruidor convertendo-se ao cristianismo, ao ouvir em sua intimidade a voz terna de Jesus: Paulo, Paulo, por que me persegues? O jovem príncipe Sakyamuni, confrangido ante o quadro trágico de um mendigo coberto de chagas, abandonou seus tesouros e as glórias da corte de Kapilavastu, para tornar-se o Buda, o iluminado instrutor da Ásia e salvador de homens. A faísca divina, quando eclode na alma humana num dos seus momentos de grande ternura ou sensibilidade espiritual, ateia o fogo renovador do espírito e transforma um farrapo humano num herói, um tirano num santo. Não importam os séculos e os milênios que já vivemos na matéria em contato com a animalidade, no sentido de desenvolvermos a nossa consciência e enriquecermos nossa memória sideral. No momento oportuno de maturidade e progresso espiritual, o anjo que mora em nós assumirá definitivamente o comando do nosso ser. Pergunta: sob o vosso ponto de vista espiritual, qual é a melhor atitude que nos recomendais no trato da vida carnal, a fim de favorecermos o trabalho protetor dos nossos guias? Ramatiz: o homem eleva-se ou afina-se em espírito, tanto quanto ele purga os seus pecados, abandona os vícios ruinosos, domina as paixões perigosas e despreza os prazeres lascivos da carne. Deste modo, ele sintoniza-se às faixas espirituais superiores e pode então receber dos espíritos benfeitores a orientação certa e proveitosa para cumprir o seu destino educativo no mundo material. No entanto, não faltam ensinamentos espirituais adequados a cada povo terreno, pois em todas as latitudes geográficas ou regiões físicas da Terra sempre encarnaram entidades excepcionais, que se devotaram heroicamente a orientar o homem terreno para alcançar a sua definitiva aventura espiritual. Buda instruiu os asiáticos, Hermes os egípcios, Krishna os hindus, Confúcio os chineses, Pitágoras os gregos, Zoroastro os persas, enquanto Jesus resumiu esses ensinamentos no seu admirável Evangelho, e Allan Kardec popularizou-os pela codificação espírita.
Em linguagem simples e convincente, o Espiritismo expõe a todos os homens ignorantes ou sábios, os mais avançados conceitos de filosofia, técnica mediúnica e erudição espiritual, que resistiram galhardamente a 100 anos de sarcasmo do academismo científico e de perseguição sistemática do clero ciumento. O hábito do bem e a integração definitiva do homem nos preceitos evangélicos de Jesus, realmente despertam as forças criadoras da alma e a imunizam contra os ataques perversos e capciosos das trevas. Só a vivência espiritual superior permite ao homem ouvir a voz do seu guia vibrando na intimidade de sua alma, e assim dispensar os recursos drásticos e dolorosos que o alto, às vezes, precisa mobilizar a fim de reprimir as suas atividades ilícitas e perigosas. Os credos, as religiões, os cursos iniciáticos e as doutrinas espiritualistas ajudam o homem a distinguir a senda mais certa para sua aventura espiritual. No entanto, só a autorrealização, a vivência em si mesmo dos ensinamentos evangélicos, é que lhe concedem o direito de morar nos planos paradisíacos. Depois de conhecer o programa superior, então cabe-lhe a responsabilidade de executá-lo em si mesmo na experimentação cotidiana, a fim de expurgar os resíduos da vida animal inferior que serviram de base à formação da sua consciência individual. Assim, todos os momentos que o homem vive na face dos mundos planetários devem ser aproveitados na autorrealização superior, uma vez que já conhece o programa espiritual que conduz à felicidade. As discussões políticas, religiosas ou desportivas, as atitudes rebeldes, obstinadas ou coléricas, a frequência habitual aos antros do vício e os ambientes femininos, o anedotário indecente, o julgamento antifraterno, a cupidez, o ciúme, o ódio, a vingança, a hipocrisia ou a capciosidade, inclusive os passatempos tolos e dispersivos, são estados de espírito e condições humanas que baixam o nível espiritual do homem e o isolam da orientação certa do alto. Todo espírito tem o direito de buscar o clima que lhe é mais eletivo, mas é óbvio que há de sofrer, em si mesmo, os bons e os maus efeitos próprios do ambiente onde prefere viver. Capítulo 10. Elucidações sobre o perispírito. Pergunta: por que em obras anteriores de vossa autoria espiritual e de outros espíritos credenciados, o perispírito é definido como um elemento complexo, de estrutura fisiológica, sistemas e órgãos idênticos aos do corpo físico, quando Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, o identifica na forma de um corpo vaporoso? Nota do médium: realmente, Allan Kardec, a página 84, pergunta 93 e capítulo I, Espíritos com subtítulo Perispírito, da obra Livro dos Espíritos, só menciona o seguinte: envolve-o, o espírito, uma substância, vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. É certo que no capo Manifestação dos Espíritos, no tema Perispírito, princípio das manifestações, da obra Obras Póstumas, Kardec estende-se um pouco mais sobre o assunto, mas sem as minúcias e a complexidade da verdadeira natureza do perispírito, conforme já os descrevem os esoteristas, Rosa Cruzes, teosofistas e yogis. Ramatiz, há 100 anos, quando Allan Kardec codificou o espiritismo, ele não podia fazer outra descrição do perispírito. Os espíritos mentores assim lhe notificaram, porque além de sua doutrina ser endereçada principalmente à massa comum, isso ocorria numa época de pouco conhecimento esotérico. Hoje, no entanto, é possível ao homem comum receber instruções sobre a verdadeira contextura do perispírito, porque ele já está familiarizado com as energias do mundo invisível reveladas pela ciência terrena, como raios-x, ultravioleta, infravermelho, radioatividade, desintegração nuclear, ultrassons, eletricidade, magnetismo, elétrons. Atualmente, já não se põe em dúvida a possibilidade de a matéria transformar-se em energia, nem da existência da fauna microbiana também invisível à vista carnal. Igualmente, também já se admite que muitas doenças tanto vêm do corpo como resultam dos desequilíbrios psíquicos,
que a medicina classifica como enfermidades neurogênicas. Em sua época, Allan Kardec dirigia-se principalmente aos não iniciados no estudo esotérico, que ignoravam os conhecimentos secretos do mundo oculto e da vida espiritual, tais como a reencarnação, a lei do karma e a comunicação entre os vivos e os mortos. Estas revelações esotéricas da doutrina espírita já sofriam ataques furibundos do clero católico e despertavam sarcasmos acadêmicos ortodoxos. Sem dúvida, ele e os espíritos seriam imprudentes se tentassem popularizar todas as particularidades e minúcias anatomofisiológicas do perispírito, assunto demasiadamente avançado para uma época de excessiva ignorância. Kardec teria de enfrentar a dúvida agressiva dos cientistas são tomés e dos adversários religiosos dogmáticos, e isto estremeceria as raízes ainda frágeis do espiritismo. Eis porque os espíritos mentores de Kardec não incentivaram a empreender estudos e pesquisas mais profundos quanto à verdadeira natureza do perispírito, limitando-se a classificá-lo como um corpo fluídico, simples e vaporoso. E assim, satisfazia as conjecturas da capacidade mental e do entendimento espiritual primário dos adeptos e dos profanos. Mais tarde, ele então o identifica melhor, dizendo ser um corpo fluídico, cuja substância é tomada do fluido universal, ou fluido cósmico, que o constitui e o alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de adiantamento dos espíritos, é um órgão transmissor de todas as sensações, etc. Pergunta: considerando o perispírito como um corpo vaporoso, conforme explica o Livro dos Espíritos, qual é a natureza intrínseca do espírito, isto é, a entidade que o comanda e governa? Ramatiz, explica o próprio Allan Kardec, em suas obras, o seguinte: a vida dos espíritos é a espiritual, que é eterna, a corpórea é transitória e passageira, verdadeiro minuto na eternidade. O espírito, portanto, e a entidade imortal, e sem forma de homem, enquanto o perispírito é o seu invólucro, ou seja, o seu corpo etéreo estruturado também com os fluidos mentais e astrais que o envolvem e dão-lhe a configuração humana. No dizer de Kardec, o espírito é a chama, a centelha ou clarão etéreo, espécie de luz material, que se justapõe ou conjuga ao perispírito a fim de lhe ser possível baixar e ajustar-se a um mundo planetário sob a configuração de um corpo físico humano. É evidente que se o espírito é sem forma e assemelha-se a um clarão, centelha ou chama imortal, sendo o núcleo real da vida do homem, ele precisa de corpos ou elos intermediários que lhe facultem descer vibratoriamente até poder manifestar-se mediante o corpo carnal, na Terra. Esses corpos mediadores plásticos, que estabelecem a interligação do mundo espiritual com a matéria, são constituídos com a essência ou substância do plano físico em que o espírito tem de ingressar. Assim, o perispírito que, há 100 anos, Kardec descreveu como um corpo vaporoso, no intuito de evitar discussões que prejudicariam a doutrina espírita ainda no início de sua codificação, hoje já pode ser estudado em seus verdadeiros aspectos e detalhes, abrangendo a sua estrutura fisiológica ou orgânica. Sabeis que não existem distâncias métricas entre o reino do espírito eterno e o mundo material, pois essa pretensa separação é apenas a diferença dos estados vibratórios de cada plano, entre si. Mesmo nesse instante em que vos ditamos estas palavras, viveis simultaneamente no mundo espiritual, mas ligados a um organismo carnal. Não é preciso ocorrer a vossa morte corporal, para sobreviverdes em espírito, pois na realidade sois sempre espírito imortal, embora encarnado ou sujeito a um corpo físico mediante o elo do perispírito, a fim de, em caráter transitório, poderdes viver subordinados às limitações do mundo terráqueo. É óbvio que o espírito, em face de sua natureza superior e vibração sutilíssima, para encarnar-se na carne, ele precisa servir-se de veículos intermediários. Assim como o raio do sol não pode mover um vaso de barro, o espírito, pela sua natureza material também não seria capaz de movimentar diretamente um corpo físico. Em resumo, entre o espírito e o corpo carnal existe um espaço ou distância vibratória, que precisa ser preenchido pelos corpos,
veículos ou elos confeccionados da mesma substância de cada plano intermediário. Considerando-se que o perispírito é justamente o equipe ou conjunto de outros corpos imponderáveis e reais, que preenchem esse intervalo vibratório, é evidente, então, que não pode ser um corpo vaporoso, qual uma nuvem sem pouso certo no espaço. Pergunta: poderíeis dar-nos algumas elucidações mais amplas, desse conjunto ou equipe perispiritual, que também é formado por outros veículos ou corpos imponderáveis? Ramatiz, atendendo aos objetivos desta obra, em particularizar os diversos aspectos da mediunidade sob o patrocínio do Espiritismo, faremos algumas observações gerais sobre o perispírito, mas sem nos estendermos às minúcias facilmente encontradas nas obras dos Rosa Cruzes, teosofistas ou yogis. Cabe-nos, realmente, despertar o interesse dos espíritas estudiosos para a verdadeira natureza anatomofisiológica do perispírito e auxiliarmos os médiuns a lograrem mais êxito nos seus trabalhos mediúnicos, adquirindo maiores conhecimentos sobre a verdadeira vida do espírito imortal. Através da escolástica hindu, sabe-se que o universo é setenário, isto é, todas as manifestações mais importantes da vida cósmica e planetária são disciplinadas ou regidas por um padrão vibratório diretor, que é o número 7. Entre essas manifestações setenárias, destacamos, principalmente, as seguintes: são 7 as cores fundamentais do espectro solar e da cromática do mundo material. 7. As principais notas da música terrena. 7. Os dias da semana e cada período lunar. Há 7 pecados capitais e 7 virtudes principais, 7 planetas e 7 esferas ocultas que se agrupam em torno da Terra, pois o espírito do homem só se libera depois que atinge o 7º céu. Foram 7 os sábios da Grécia as maravilhas do mundo, são 7 os sentidos físicos das raças humanas no fim do seu ciclo planetário de educação física. Também são 7 as raças mães de cada orbe e já vos encontrais na 5ª raça mãe. Jacob, em sonhos, viu os anjos subindo e descendo os 7 degraus da escada evolutiva espiritual, enquanto o Apocalipse de João é pródigo em 7 selos, 7 anjos, 7 seus e 7 castiçais. Em diversas atividades do homem, que dizem respeito aos momentos mais importantes da vida, observa-se ainda o padrão setenário regendo-lhe as manifestações e responsabilidades. A criança é considerada inocente até os 7 anos, idade em que o espírito integra-se definitivamente no corpo físico. A puberdade no menino ou na menina chega aos 14 anos, isto é, 2 vezes 7, época na qual solidifica-se no homem o corpo astral da emoção ou dos desejos. A maioridade ou emancipação só se faz aos 21 anos ou 3 vezes 7, quando o homem já tem juízo, pois, realmente, em tal fase fica de posse consciente do corpo mental, passando a raciocinar dali por diante sob sua inteira responsabilidade espiritual. Ensina-nos a ciência transcendental que o duplo etérico possui 7 chakras ou centros de forças etéricas, os quais correspondem às 7 regiões principais do corpo físico e do perispírito do homem. O prana ou vitalidade que alimenta esses chakras também é uma síntese de 7 cores, que atestam um tipo de vibração ou variedade de cada zona corporal humana. Aliás, o próprio prana está colocado entre os 7 elementos, que correspondem às 7 regiões, ou 7 invólucros do universo ou de Brahma, como dizem os orientais, a saber, prana, a vitalidade, manas, o princípio inteligente ou a mente, o éter, o vulgo, o ar, a água e a terra. Eis porque as filosofias e doutrinas espiritualistas da Terra, em sua essência, tratam da revelação cosmogônica pela mesma ordem setenária, embora às vezes variem, entre si, nas suas denominações peculiares e especulações filosóficas, conforme seja a índole, o temperamento e as tradições de cada povo. Assim, por exemplo, os Rosa Cruzes referem-se a 7 divisões com relação ao homem, na seguinte forma: o mundo de Deus, o dos espíritos virginais, o do espírito divino, o do espírito da vida, o do pensamento, o dos desejos e o da matéria. Embora se verifique aparente diferença com a mesma enunciação feita pela yoga,
Na intimidade espiritual ambos concordam, malgrado a última assim especifique a sua definição setenária: espírito, mente espiritual, intelecto, mente instintiva, prana ou força vital, corpo astral e corpo físico. No entanto, para melhor entendimento e facilidade de estudo, achamos melhor reduzir essa enunciação setenária tão tradicional e familiar no Oriente, para uma concepção mínima de 4 divisões, ficando assim esquematizada: espírito, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Deste modo, o perispírito, no estudo espiritista, é o equipo que abrange, no seu conjunto, a mente espiritual, o intelecto, a mente instintiva, o prana e o corpo astral da especificação yoga, em correspondência, também, com o mundo do espírito virginal, do espírito divino, do espírito da vida, do pensamento e dos desejos da Rosa Cruz. São esses corpos ou elementos intermediários da atividade espiritual que, grupados num só conjunto, constituem o perispírito, o qual, então, preenche os planos intermediários e serve de elo para o espírito pulso em contato com a matéria. É a ponte de ligação entre o reino espiritual e o mundo físico, sem necessidade de esmiuçá-la com especificações e subdivisões que lhe destaquem o corpo mental, vital, espiritual ou astral, tão ao gosto dos orientais. Para os espíritas é suficiente enfeixar todas essas subdivisões e veículos intermediários, da filosofia oriental, num só corpo ou equipo, qual seja o perispírito. O perispírito não é, pois, um corpo vaporoso, conforme a enunciação kardecista, mas um equipo complexo e capaz de atender às mais variadas atividades e desejos do espírito imortal. Considerando-se que a doutrina espírita é movimento de natureza popular, destinado a todos os não iniciados nas particularidades do mundo oculto, o autor então aconselha que seja resumido o estudo do perispírito, tanto quanto possível, evitando-se a saturação mental que perturba os adeptos e médiuns ainda imaturos em tal assunto. Eis porque preferimos especificar esse estudo do seguinte modo: espírito, a centelha ou a luz imortal sem forma. O perispírito abrange o corpo mental que serve para pensar, o corpo astral, que manifesta a emoção, os desejos, os sentimentos, o duplo etérico, com o sistema de chakras ou centros de forças etéricas, isto é, o corpo transitório de éter físico e situado entre o perispírito e o corpo físico, o qual se dissolve depois da morte do homem, e finalmente, o corpo físico, como a derradeira peça a ligar o espírito imortal ao mundo material. Assim, pelo simples fato de o perispírito abranger o corpo mental que é a fonte do pensamento e o corpo astral, que dá vida aos desejos, sentimentos e emoções humanas, ele já se revela um instrumento inconfundível de assombrosa complexidade, e não o corpo vaporoso citado na codificação kardecista por força da época. Ele é, realmente, a ponte viva, para o espírito alcançar a matéria e atuá-la de modo a impor suas ideias e os seus desejos. No universo não existem fantasias nem milagres, mas tudo obedece a um processo de ciência cósmica regido por leis invariáveis, que regem o aperfeiçoamento das coisas e dos seres. É óbvio, pois, que a operação de pensar, desejar ou sentir do espírito, exige sistemas, órgãos e mecanismos adequados na contextura do perispírito, em vez dele ser um corpo vaporoso semelhante à fumaça. É sabido que as poses ou estados emotivos do homem produzem em seu corpo determinadas reações psicofisiológicas que interferem com o sistema nervoso cérebro espinhal, endocrínico, linfático, sanguíneo, ósseo, muscular e outros fenômenos específicos. Portanto, muito mais importante do que o corpo de carne é a estrutura anatomofisiológica do perispírito, que é a sua matriz original e organismo preexistente ao nascimento e sobrevivente à morte física. Pergunta: e por que os doutrinadores e líderes espíritas não explicam aos adeptos do espiritismo a realidade exata do perispírito, pois, em geral, eles limitam-se a citar só aquilo que Kardec enunciou? Ramatiz: evidentemente, isso é uma questão de simpatia ou culpa da excessiva ortodoxia ainda dominante no seio da doutrina espírita,
pois o próprio Allan Kardec foi muitíssimo claro ao enunciar o seu pensamento de que o Espiritismo deve incorporar em sua doutrina tudo aquilo que depois de passar pelo crivo da razão e resistir à pesquisa científica, seja útil e benéfico ao homem. Não há desdouro nenhum para os espíritas operarem além da linha kardecista,